Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Esta semana está marcada por anúncios de greve e paralisações no setor público ou em serviços públicos concedidos à iniciativa privada. Na capital, agentes da Zona Azul cruzaram os braços, mas já retomaram as atividades. Funcionários da CONCAP também chegaram a parar e voltaram ao trabalho. Terça-feira, motoristas e cobradores paralisaram o serviço do transporte por 2 horas. No âmbito estadual, servidores da saúde e agentes prisionais estão em greve. Mas o que determina a lei em casos de greve em órgãos públicos ou empresas concessionárias que fornecem serviço público? A greve no setor público é o tema do Conversas Cruzadas nesta noite. E você pode participar com perguntas, opiniões, dúvidas, críticas no telefone 3216-2828. Também estamos na internet, no e-mail conversas@tvcom.com.br e ainda no twitter.com/conversastvcom. Estamos na companhia da juíza no Tribunal Regional do Trabalho, Ângela Conrad. Também o programa recebe a secretária-geral da CUT, Central Única dos Trabalhadores, em Santa Catarina, Ana Júlia Rodrigues. O Conversas Cruzadas recebe também o professor Prudente Melo, advogado trabalhista. E ainda estamos na companhia do diretor jurídico da CIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, o advogado Rodrigo Duarte Silva. Muito obrigado pela atenção de todos. Hoje no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, em nome de Queires Imóveis. Mês Gourmet Farol Residencial. Compre um apartamento e ganhe uma cozinha. Modecol, móveis e decorações. Alta classe em móveis sob medida. Cronos, a solução completa para segurança. E Sezuski, muito mais que uma faculdade. Por que tanta greve no setor público? Por que tanta paralisação? Porque o usuário, acima de tudo, o usuário fica vítima. Fica refém das paralisações e, acima de tudo, é o mais prejudicado, passando pelo setor da saúde, chegando até o transporte coletivo. Professor Prudente Melo, onde é que está a raiz desse problema no entendimento do senhor? Boa noite. Boa noite. Eu creio que a raiz é a relação capital e trabalho. A relação capital e trabalho determina exatamente, Renato Igor, essa situação onde, muitas vezes, a resistência, seja do empregador, ou seja até do próprio Estado, muitas vezes que se coloca como empregador, em negociar, em discutir as reivindicações, faz com que os trabalhadores, no legítimo direito que lhes é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 9º, exerça esse direito e estabeleça o empregador, então, venha a discutir de maneira a atender as reivindicações ou estabelecer o polo de negociação. No seu entendimento, há abusos, como nós estamos vivenciando agora, onde há a paralisação em diversos setores ou anúncio de paralisações? Tivemos na semana, algumas atividades já retornaram, enfim. Há abusos no seu entendimento? Tem greve demais? Boa noite. Boa noite, Renato. É o sentimento geral da população, da classe empresarial, de que excessos repetidamente acontecem, mas acontecem também como uma consequência clara da falta de uma gestão da coisa pública com qualidade. Renato. Existem exemplos, ilhas de excelência no Brasil, que demonstram, né, e comprovam cientificamente que indicadores de desempenho associados a objetivos claros, né, metas a serem alcançadas por servidores públicos, carreiras bem construídas, salários bem pagos, sobretudo para aqueles que são responsáveis pela mudança do Brasil. Vamos citar um exemplo, a educação, setores sensíveis como transporte coletivo, setores sensíveis como coleta de lixo, dão resultado. A partir do momento que o gestor da coisa pública, a partir do momento que a classe política, com a obrigação de bem executar a despesa pública, de bem gerenciar a receita pública, não assim age, assim não o faz, é óbvio que a distorção leva a situações de exceção. Claro que a distorção leva a alguns excessos, até porque o excesso faz com que a classe dos servidores públicos em geral acabe sendo ouvida. Muitas vezes, sequer o servidor público consegue ter acesso ao governante.
E quem acaba sofrendo é a população, quem acaba sofrendo é a classe empresarial, aqueles que geram emprego e renda, que já pagam uma carga tributária excessiva. Porque o governante, nem o filho do governante, estes não vão para o posto de saúde em busca de atendimento, estes não vão para estes não estudam nas escolas públicas, não precisam nem dependem de ônibus no Ticem, né? Então, talvez por isso também não há esse comprometimento, essa vontade em resolver a questão. Mas vamos ampliar essa discussão daqui a pouco aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Doutora Ângela Conrad, juíza no Tribunal Regional do Trabalho. Ao pé da letra, nós temos a lei de greve, mas esta não está regulamentada há muito tempo ainda, não é isso? Boa noite. Boa noite, Renato. Na realidade, a lei de greve, ela é a regulamentação do direito de greve que nós temos, né? Ela é uma lei anterior à Constituição, mas ela foi recepcionada pelo texto constitucional. Essa lei, o que ocorreu foi que, como o artigo que remete o direito de greve dos servidores públicos não foi regulamentado, o Supremo Tribunal Federal, ele, em mandado de injunção, ele estendeu a aplicabilidade da lei de greve, que é a Lei 7.783, aos servidores públicos até que se tenha, então, uma regulamentação pelo Poder Legislativo. Agora, há Veja a curiosidade, Renato. A lei de greve para o servidor público até hoje não restou construída de todo, não restou promulgada. Ou seja, a independência dos poderes de Montesquieu diz que, claro, na lacuna deve o judiciário suprir a falta. Mas por que a classe política desse país, desde a promulgação da Constituição de 1988, ainda não criou, ainda não regulamentou o direito legítimo constitucional de greve dos servidores públicos? Para dizer o que pode, como pode? Para tudo poder. Por exemplo, não receber o servidor público, não atender às reivindicações, não respeitar as datas bases, não criar carreiras de Estado, definir, afinal de contas, quem é carreira de Estado e quem não é. Definir efetivamente qual a progressão funcional de um servidor no decorrer de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Isso, em âmbito, me corrijam, colega, se eu estiver errado, isso em âmbito federal é muito claro, no Poder Judiciário, grandes ilhas de excelência, no Executivo Federal, no Legislativo Federal, é tudo muito claro. Estadual, alguns Estados-membros da Federação servem de referência, Minas Gerais, por exemplo, e municípios Brasil afora, 5.000 e tantos municípios. Renato, estrutura praticamente zero, à exceção de algumas capitais e algumas grandes cidades do Brasil, os municípios não guardam carreiras definidas, prefeito não recebe servidor público. Não tem interesse algum em que exista uma relação sinérgica. Aliás, veem o servidor até como um estorvo, como um problema. Eles multiplicam cargos comissionados. Mas será que sempre a manifestação grevista é fruto da falta de gestão, da falta de uma política salarial, enfim? Ou também, será que às vezes não há excesso por parte dos trabalhadores? Eu estou provocando aqui, porque nós temos categorias que param todos os anos. Às vezes, mais de uma vez por ano. Será que a culpa é só do empregador, a culpa é só do poder público, é só falta de gestão? Será que não há, às vezes, uma conotação política numa greve? O ano que vem tem eleições? Não, mas, Renato, na realidade, os servidores públicos é o último cartucho que os servidores públicos costumam dizer para entrar em greve. Eles tentam todos os meios de negociação, buscam um diálogo com os governos, tanto em todas as esferas. Eles só entram em greve quando não tem mais uma negociação. Por isso que nós, enquanto Central Única dos Trabalhadores, defendemos a ratificação da Convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, a 151, que é o direito, né, de coletivo de negociação dos serviços públicos, né? Então, acho que hoje nós não temos isso. Os trabalhadores nos serviços públicos, eles entram em greve não apenas pela questão salarial, são vários fatores que levam à greve. Então, se hoje a comunidade, a cidade para, os trabalhadores no geral são atingidos, os filhos de trabalhadores são atingidos, como você falou no início, né, que os filhos do governante não usam a escola pública, não usam o serviço público, mas também muitas vezes são parados por falta de condições de trabalho. Porque a gente já ouviu várias manchetes aí da imprensa em relação à saúde, os hospitais não ter condições, não ter material, os enfermeiros estar levando álcool de casa, gases de casa para fazer curativo, porque nos hospitais não continham, né? Então, vários outros meios deixam de ser a comunidade deixa de ser atingida e atendida
por falta de recursos públicos que deveriam ser destinados à saúde, à educação, e não são. Então, a greve, ela não é só pela questão salarial. Hoje tem vários pontos, como o colega falou, plano de cargos e salários, não se discute, não existe uma política para o servidor público em geral, no Estado não existe. Por que não há essa vontade? Até a gente pode discutir, antes da observação do professor Prudente, por que não há essa vontade por parte do poder público no estabelecimento de uma formatação, de uma política de cargos e salários, de uma carreira profissional e por aí vai? Por que não há essa intenção? Daqui a pouco a gente discute este item.